Saúdo nossa pró-reitora de pós-graduação, professora Roselane. Saúdo a todos os colegas docentes, todos os servidores e, sobretudo, aos nossos caros estudantes que estão aqui para essas atividades da tarde do nosso primeiro Fórum de Avaliação de Curso pelos Estudantes. Eu sou o professor Ademir, eu vou apenas coordenar o trabalho da tarde, tá? E a gente vai fazer a composição da mesa conforme o que a gente tem no programa. Vocês devem ter recebido, ou fiquem à vontade para pegar uma pasta lá fora, tá? A Luísa, nossa colega, está passando a lista de presença, então quem já esteve de manhã não tem necessidade de assinar. Quem chega agora à tarde pode acrescentar a sua assinatura na lista de presenças, né, que é uma atividade que vocês podem depois validar também, e a gente vai oferecer declaração e certificação. Ok? Bem, na parte da tarde, então, eu vou, como combinei aqui, chamar um representante de cada um dos organismos, dos órgãos, dos entes institucionais que veio aqui, né, colaborar com a gente nesse momento de rico relato de experiências, né? E então já vou dando os avisos paroquiais de início, né? Eles normalmente vão no fim da missa, mas eu já vou dar antes, né? Ou no fim do culto, tá? A ideia é a seguinte: cada um dos grupos tem até 15 minutos para fazer seu relato. Você pode dizer, é muito pouco, né, professor? Bom, isso aqui é o início de uma caminhada, tá, gente? Uma caminhada, como eu falei com a reitora hoje de manhã e como ela ratificou aqui, né, publicamente, uma caminhada de diálogo, certo? Para que a gente possa, lá na ponta, criar mecanismos de regulação na instituição, né, para avaliação pelos discentes, como disse ao colega ali já, né, da Civil, né, efetivos, com resultados, né, com a melhoria da qualidade do nosso trabalho e para todos aqui na instituição. Tá? Então, não precisamos ter a ânsia da totalidade de que vamos conseguir apresentar tudo, certo? Então, busquem ser sintéticos, tá? Quando faltar 5 minutos, tá? Eu vou controlar no relógio, não sou fordista teorista, mas vou olhar um pouquinho. Quando faltar 5 minutos, eu mostro um papelzinho, tá? E aí, busque sintetizar as ideias principais. Depois de todas as apresentações, tá? Nós temos 6 previstas, e mais uma 7ª, que foi uma inscrição do pessoal do Centro Acadêmico Livre de Medicina, que também vai colaborar, e o pessoal da arquitetura, não sei se chegou o representante que está inscrito aqui. Se eles vierem, eles também naturalmente compõem com a gente, tá? Então, depois a gente tem uma rodada de debate ao final de todas as apresentações, tá? No momento da apresentação, como eu já disse, pode vir todo o grupo aqui para frente, se organizar como quiser, tá certo? E a gente vai ter essa primeira rodada e depois, às 16 horas, a gente prevê, o nosso querido colega professor René, que também é do grupo de trabalho, vai coordenar aquela segunda rodada de conversa, ok? Tá? Então, eu convido representante da Federação dos Estudos de Agronomia do Brasil, FEAB Florianópolis, nosso colega o Fábio Coimbra Ferraz, do Centro Acadêmico Livre de Jornalismo Adelmo Genro Filho, a Michele de Mello, mas também estão inscritos o Gabriel, Caio, Camila, Vitor e Poliana. Do Centro Acadêmico de Artes Cênicas, a Ana Carolina Cunha. Do Centro Acadêmico Livre de Arquitetura, não chegaram ainda os representantes. Vocês avisem ao pessoal que quando eles chegarem, eles estão, né, têm a voz e a vez, tá? Depois, por favor, representantes da Coordenadoria dos Cursos de Licenciatura em Química, Bacharelado em Química e em Química Tecnológica e Discentes, que são o professor Marcos Aires e Brito e o Eduardo da Veiga Beltrame. E, por fim, a Coordenadoria e NDE do curso de Zootecnia, nossa cara professora Marília Padilha, por favor. A gente vai seguir a ordem que está estabelecida aqui, ok? Tá? Então, sem mais delongas, tá? Agradecendo a vocês a presença, passo a palavra para o Fábio. Bom, boa tarde. Meu nome é Fábio, né? Eu estou no 5º ano de Agronomia, aqui na UFSC. Faço parte da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. E nós fizemos esta avaliação, na verdade, agora no dia 21/10. E aí temos aqui também 2 cópias, na verdade, na intenção de deixar um com a mesa, né, com
pessoal aí encaminhar para a Pró-Reitoria. E uma outra cópia, na verdade, para deixar em mãos de algum representante do DCE, não sei se tem aqui presente agora. Tem? Então, deixar uma cópia aqui com o pessoal do DCE também. E, então, iniciando nossa avaliação, né, a gente preparou esse documento. Começar falando, na verdade, um pouquinho que o nosso curso de agronomia ele é uma referência, na verdade, em todo o Brasil, né, e talvez possa se dizer até que em muitas regiões a nível internacional. Nós temos um enfoque no nosso currículo a fim de trabalhar um modelo de produção de agricultura relativamente diferenciado, né, ou seja, seria com enfoque mais na agroecologia, mas focando num processo de desenvolvimento rural sustentável. Então, com isso, a gente tem uma gama de professores, na verdade, também extremamente respeitados aí na academia científica a nível nacional e internacional, que compõem, então, o nosso corpo docente, e que nos traz aí grande acúmulo. Temos também a grande participação do LECERA, né, o Laboratório de Estudos com o pessoal da Reforma Agrária, que também tem avançado bastante no sentido de conseguir trazer, né, esses movimentos sociais para dentro da universidade, né, trazer aí um pouquinho do que é a universidade cumprindo seu papel a nível de contribuição para a sociedade. Mas, enfim, nossa avaliação aqui ela vai se resumir mais especificamente nos elementos que exigem a nossa atenção no sentido de trazer uma melhoria para o curso e para o nosso centro como um todo. Então, eu vou estar lendo aqui esse documento, que foi formulado pelos militantes da escola da FEAB de Florianópolis. Então, vou dar início à leitura. Nós, estudantes de agronomia, organizados na Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, FEAB, e atuais representantes das cadeiras institucionais discentes eleitos democraticamente via Assembleia, viemos por meio desta apresentar nossa avaliação do curso de agronomia, envolvendo desde a nossa própria experiência e vivência ao longo destes anos de curso, assim como as muitas pesquisas realizadas pelas últimas 3 gestões do centro acadêmico, a qual nos fizemos presentes, visando discutir com os estudantes e encontrar possíveis soluções que viessem contribuir para o curso e para o Centro de Ciências Agrárias. Iniciamos nossa avaliação esclarecendo que os pontos levantados aqui são fruto de diversas reuniões, assembleias, participações nos espaços institucionais e principalmente fruto de muita conversa com a comunidade acadêmica, envolvendo o ponto de vista de estudantes, técnicos administrativos e professores. Seguimos adiante centrando nossa avaliação em 3 tópicos que julgamos importantes para o momento: infraestrutura, docência e a tomada de decisões, relações de poder. Entendemos a questão da infraestrutura como um problema que não é exclusivo do CCA. A falta de um planejamento qualificado dos projetos de reestruturação das universidades federais, o REUNI, aprovado em 2007, em reunião do Conselho Universitário, hoje traz sérias consequências negativas para inúmeros cursos da UFSC, dentre eles o curso de agronomia e o próprio Centro de Ciências Agrárias. Fruto do REUNI, tivemos a expansão em nosso centro de mais 2 cursos, Zootecnia e Ciência e Tecnologia de Alimentos, que até então toda a infraestrutura do Centro de Ciências Agrárias estava disponibilizada para apenas os 2 cursos de agronomia e aquicultura. Sabemos da precariedade que temos no Itacurubi, se tratando de área total do centro. Prova da incapacidade de receber esses cursos foi a exclusão de grande parte de nossas áreas de experimentação, como coelhário, galinheiro, supressão de áreas de mata, transformando até o campo de futebol do centro em um estacionamento. A necessidade de se reavaliar o espaço físico do Centro de Ciências Agrárias é de extrema urgência, tendo em vista que o que está sendo comprometido é a formação qualificada dos futuros profissionais de agronomia e do centro, que muitas vezes ficam reduzidos apenas ao ensino, não recebendo o tão falado tripé ensino, pesquisa e extensão. A falta de compreensão sobre a demanda de nossos alunos hoje dificulta a própria alimentação daqueles que dependem de auxílio da universidade. O curso de agronomia, após a reforma de seu currículo, no primeiro semestre de 2010, teve grandes melhorias e também retrocessos. Pontuamos aqui a ampliação do número de turmas em disciplinas, assim como a criação de novas disciplinas passando a serem lecionadas no período noturno, exigindo a permanência de muitos estudantes das 7h30 da manhã até as 10 horas da noite no centro.
É fundamental a coerência ética por parte dos gestores financeiros da universidade de exigir do estudante aquilo que ele pode oferecer. A demanda por RU noturno no CCA é realidade nos dias de hoje. E pedimos mais uma vez que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tome conhecimento de algumas de nossas reais demandas. A gente coloca dessa forma porque a gente já vem pleiteando a necessidade de um restaurante universitário noturno no Centro de Ciências Agrárias já há mais ou menos uns 2 anos. Então, reafirmando aqui. Dando continuidade na questão da infraestrutura, a contratação de servidores técnicos, administrativos e professores. Temos hoje no CCA a contradição de laboratórios com belos e caros equipamentos lacrados em caixa, sem previsão de seu uso pela não disponibilidade de técnicos que possam assumir essas funções laboratoriais de rotina e pesquisa, comprometendo o potencial de uso destes laboratórios. Os professores também passam dificuldades. Não questionamos os méritos e salários de cada um, mas realmente nos sensibilizamos com os professores em relação às suas cargas horárias extensas e grande exigência de pesquisa para obtenção de recursos para projetos, reduzindo o tempo do educador dedicado ao educando e comprometendo um processo de construção do conhecimento. O professor não mais vem sendo uma referência dentro da sala de aula, e isto se deve principalmente pela falta de tempo dos professores em se dedicar ao ensino. A contratação de técnicos e professores efetivos é fundamental para que ao menos o curso possa expressar seu verdadeiro potencial de produção do conhecimento. Docência. A docência do nosso curso possui professores internacionalmente referenciados, mas muitas vezes a didática em sala de aula se mostra ultrapassada, sem diversificar as metodologias de ensino, afetando o diálogo estudante-professor. A participação em aula é praticamente nula. Muitos professores acabam não respeitando a própria regulamentação da universidade, citando aqui a resolução número 17 do CUM, de 97, como liberação de notas em período estipulado, e até mesmo professores que promovem o machismo e a xenofobia escancarado, fazendo piadas em sala de aula que acabam apenas por reproduzir o senso comum de uma sociedade extremamente opressora. Uma política de atualização de práticas pedagógicas, apropriação das modernizações, enfim, dar condições aos professores de se tornarem mais pedagógicos em sala de aula, ampliando os horizontes desses estudantes, garantindo que o tempo em sala cumpra de fato seu papel. A extensão universitária também segue como uma preocupação dos estudantes, uma vez que muitos sairão dali com a intenção de serem extensionistas, mas se formam praticamente sem contato nenhum com a extensão. Relações de tomada de poder. Sabemos que o ambiente universitário não visa uma democracia, no sentido de igualar a opinião dos estudantes aos demais funcionários da universidade. Porém, nossa participação nas cadeiras discentes não pode ser meramente uma maneira matemática de afirmar a promoção da democracia interna. Reafirmamos a fundamental importância em dar apoio às iniciativas estudantis, sejam festas, grupos PETs, grupos de agroecologia e demais iniciativas estudantis que visem promover uma ampliação do saber da comunidade acadêmica. A mudança de nosso campus, aqui é outro ponto, a mudança de nosso campus. Temos plena consciência da dificuldade que é dar possibilidade de crescimento aos cursos de agronomia, como um espaço cada vez mais reduzido. No último período, a coordenação do curso e a direção do Centro de Ciências Agrárias acionaram o Centro Acadêmico da Agronomia para sondar a opinião dos estudantes, a fim de se tomar uma decisão a respeito de uma possível construção de um novo prédio para agronomia, a ser construído ou na Fazenda da Ressacada, atual Campo Sul da ilha, ou no atual Centro de Ciências Agrárias, no Itacurubi. Sabemos que para um bom futuro do curso é fundamental sua manutenção para o Campo Sul da ilha, mas esta é uma decisão que não deve ser realizada da maneira verticalizada e reduzida como está ocorrendo. É fundamental que a própria direção do centro, com a coordenação do curso, promovam espaços de discussão a respeito das implicações dessas mudanças, possíveis dificuldades no período de transição, melhorias futuras, envolvendo verdadeiramente a comunidade acadêmica com um assunto que é de interesse a todos. Por último, o ônibus Intercamp, por último, mas não menos importante, essa é sem dúvida a pauta histórica do movimento estudantil do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina.
A pauta de um ônibus realizando o percurso CCA Trindade, Campo Sul da ilha, inviabiliza a presença de estudantes na Fazenda Experimental da Ressacada, seja por condições de tempo de logística ou por condições financeiras. A falta de identidade com o Campo Central Trindade também é fruto dessa exclusão. Entendemos que a promoção da integração entre os campos de Florianópolis é uma tarefa primeiramente da própria instituição. E um ônibus intercamp, assim como ocorre em dezenas de universidades federais do país, é uma ação que visa trazer melhorias à comunidade acadêmica, seja na integração, troca de saberes, ensino ou pesquisa. Finalizando, por fim, agradecemos a disponibilidade de expormos aqui as dificuldades que viemos passando nos últimos períodos do Centro de Ciências Agrárias. E socializamos aqui com todos na intenção de contribuir na busca por soluções que possam referenciar cada vez mais a agronomia da UFSC, como um curso diferenciado por sua qualidade e referenciado pelo seu compromisso socioambiental. Então, assina essa nota a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, a Escola de Florianópolis, a partir do acúmulo que a gente veio tendo durante os últimos 4 anos no curso de agronomia. Acho que é mais ou menos isso. Agradecemos ao Fábio e passamos a Michele, do Centro Acadêmico Livre de Jornalismo. Fiquem à vontade, isto. É a apresentação de vocês. Meu nome é Michele, eu sou do curso de jornalismo. Sou o Gabriel. Meu nome é Caio, sou do jornalismo também. Eu acho que meu microfone está desligado, não tem problema. Bom, a gente fez uma apresentação bem simples para tentar dinamizar esse tempo. E aí a gente vai começar falando um pouco sobre o histórico do nosso curso, que a gente acredita que também influencia muito nesse processo de avaliação, né? O nosso curso completou 30 anos, então, aliás, ele foi criado em 1979. E aí, em 99, teve a mudança de comunicação social para jornalismo. No âmbito da comunicação, isso faz muita diferença, inclusive no currículo e, consequentemente, na avaliação, né? Mas aqui, para esse espaço, acho que não entra tanto no mérito. Nosso currículo ele é de 96, foi a última elaboração do currículo. A gente não tem um plano político-pedagógico, na verdade, ele está desaparecido atualmente, então a gente não tem um plano político-pedagógico claro que nos guia. E até então, até o último semestre do último ano, a gente ainda não tinha tido nenhuma avaliação própria, né, uma avaliação de curso própria, sem contar só as da Prograde, pelo CAGR e tudo mais. Mas uma do curso, pelos estudantes, ou institucionalizada, ainda não tinha acontecido. Bom, então, para falar um pouco desse histórico da avaliação, a avaliação foi começar a pensar em 2011, na primeira gestão que eu participei do centro acadêmico, e naquela época a gente foi atrás dos outros cursos na universidade que tinham avaliações de curso. A gente, inclusive, fez reuniões com o pessoal da psicologia, pegou reuniões da economia e de outros cursos de comunicação pelo país, e começou a pensar o processo baseado nisso. E, no entanto, a gente não foi uma coisa rápida, a gente não conseguiu chegar a nada naquele momento. E em 2012, que a gente fez mais reuniões, formou uma comissão, em 2012 a gente conseguiu montar um questionário e começar a preparar a avaliação. E o que a gente chegou é que a gente precisava de um questionário, como nunca tinha sido feita uma avaliação, a gente precisava avaliar o curso inteiro, de forma geral, de fazer uma coisa bem abrangente para conseguir da estrutura ao currículo, ao perfil do estudante, e menos que ele não necessariamente fosse tão quantitativo, não precisariam de dados tão concretos, mas precisaria de uma análise mais profunda do que se tinha no curso, né? Essa questão
da análise de dados e tal. A gente, quando teve as primeiras reuniões para se decidir o método que seria utilizado essa avaliação, a gente pensou em fazer a avaliação fechada, com questões e opções para serem respondidas de múltipla escolha. A gente conversou bastante, a gente conversou muito mesmo e chegou a duas conclusões. Primeiro, que a gente não tinha o know-how metodológico para fazer isso. E segundo, que a gente tinha um passivo muito grande sem avaliação, de muitos problemas sem terem sido diagnosticados, por serem diagnosticados. Coisas que a pessoa, por ter uma oportunidade de falar, ela falaria, o que não necessariamente seria pego num questionário fechado. Esse, então, questionário que a gente fez, a gente chama de questionário... Ou coloca ele mais assim. Assim, tá? Tá funcionando? Ah, tá. Esse questionário, a gente chama de questionário, mas ele não era bem assim um questionário. Ele era uma... A gente tem ele aí? Ele era mais uma estrutura assim de curso com ensino, pesquisa, extensão, até as entidades discentes, levantando questões para serem debatidas em sala de aula. A gente fez esse debate na sala e tirou umas respostas, e o pessoal escreveu suas respostas, as suas impressões, e entregou para o centro acadêmico, que então compilou isso tudo. Então, só para chegar no questionário, acho que é bom voltar um pouquinho de como que a gente fez essa aplicação. A gente conseguiu um crédito em